aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E é claro, antes de eu começar o conteúdo de hoje, primeiramente seja muito bem-vindo ao canal. É sempre, é claro, um prazer recebê-lo aqui, trazendo as novidades, informações, dicas, feedbacks, testes e muito mais. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre o projeto de carbono que eu fiz, 100% de peças do AliExpress, utilizando-se de peças desconhecidas, basicamente utilizando peças que não é muito comum no mercado brasileiro. E a ideia desse projeto é justamente inspirar você, a que tiver vontade de montar o projeto de carbono, ou quer comprar uma peça de carbono, mas tem medo de não receber ou de não ser aquilo que espera. Então todas as partes aqui eu vou deixar os links de compra na descrição do vídeo, tá? E a única coisa que eu vou pedir para vocês é, claro, mandar mensagem para as lojas na qual você comprou por minha indicação, ou se tiver dúvidas, comentar aqui no vídeo, mandar mensagem pelo WhatsApp, em relação ao produto que você tiver em mente, E essa parte aqui vai ser testada ainda, Vou colocar nas trilhas devidamente para poder dar o feedback de todas as partes. Lembrando, esse projeto aqui eu não tive nenhum patrocínio por trás, então foi tudo comprado, Não tive nenhuma questão de empresa que pagou alguma coisa, tá? Agora, a parte mais importante é questão de tributação. Eu estou em São Paulo capital, então existe um valor de tributo fixo aqui em relação ao imposto, e é claro que cada estado do Brasil possui outro. Então, caso você vá comprar peça para o seu estado, atente-se às políticas tributárias do seu estado, tá? Então, aqui no meu caso, digamos que eu tive a sorte, porque isso é uma loteria, não dá para falar que todo mundo vai ser igual, porque não vai, tá? Eu tive 90% do projeto passado direto, apenas as rodas da Elite que foram tributadas, Tive um valor bem abaixo do esperado, Então foi um pagamento tranquilo, então a bike está pronta aqui, tá? Então, começando, é claro, a questão do projeto, por que eu fiz um conjunto da BXT? Porque foi a única empresa que eu tive uma conversa, um diálogo legal, conversava com a loja, tive respostas, expliquei a ideia do projeto, eles gostaram, então optaram a gente fazer esse trabalho. E aí muita gente me perguntou, ô Max, por que você não colocou um garfo, uma suspensão propriamente? Bom, como eu disse, eu tive uma boa comunicação com a BXT, então eu pensei, por que não colocar um garfo de carbono? Para experimentar. Como essa bike é um projeto de teste, então a ideia é testar essas partes, o garfo, o quadro, as rodas, para poder falar, olha, é bom, é ruim, é defeituoso. É claro, se houver algum problema de quebra e eu sofrer o acidente, quem está sendo responsável sou eu, não é você que está aí assistindo ao vídeo, certo? Então você já vai ter falado, olha, o Max testou, não quebrou, o Max está lá rodando, está tranquilo. Fora que eu tenho muito feedback de usuário que já tem produto daqui, desse conceito, que usa sem nenhuma preocupação. Então já dá para ter aí um parâmetro de segurança. Então o quadro em questão foi um quadro da BXT, o modelo MTB 046, uma geometria padrão, como vocês estão vendo aqui. Aqui no canal tem o link, tem um vídeo sobre o quadro, tá? O garfo utilizado foi o garfo da própria BXT também, ambos os casos em parâmetro boost, portanto suspensão 15 por 110 e quadro 12 148. Outro detalhe interessante aqui foi a utilização do cockpit da BXT. Então nós temos canote, mesa, guidão e selim da marca, E aí, claro que aqui no caso o selim, ele é um selim de alumínio, não é de carbono. Esse caso aqui vai ser substituído em breve por uma outra versão de carbono, para poder ficar todo um conceito em carbono neste caso aqui. Outro ponto interessante a ser colocado aqui foi a seleção dos freios. Eu estava entre a opção do Meroca, o Zito, a opção do Tri-Pro, que eu coloquei aqui, e tinha a opção do tanque. Como o Tri-Pro teve um peso e custo interessante, optei pelo Tri-Pro. Tá? Então o Tri-Pro é uma manete de 2 dedos, ele utiliza uma pinça similar à linha J da Shimano, que tem aquela aleta dissipador. Além disso também eu estou utilizando um rotor padrão da fabricante Tri-Pro, mas lembrando que nesse caso dos freios, eles possuem uma categoria
de OEM, ou seja, não tem somente o Tri-Pro no mercado, tá? Você vai acabar encontrando os rotores com outros nomes ou até mesmo as manetes com outros nomes também. Isso é totalmente normal, mas é praticamente o mesmo produto. Então, em relação ao produto em si, o freio, em resposta, alguns me perguntaram antes, quando eu tinha feito o vídeo primário, eu não tinha impressão, mas agora eu já tenho uma impressão de parâmetro. Então ele é um freio que tem uma resposta muito boa, bem rápida, forte até por sinal. É claro que ainda não usei na situação devida para poder passar isso com mais propriedade, mas já tive feedbacks de usuários que gostaram. E aqui, é claro, o freio utiliza óleo mineral, então você vai poder utilizar o tranquilamente. E para quem for comprar o freio, já dou a recomendação, faz a sangria, né, dos casos, e se tiver que trocar mangueira, pode utilizar uma mangueira padrão convencional, pino e oliva padrão Shimano, ou seja, não vai ter preocupação de achar reposição nessa questão. Outro item legal aqui foi o pé de vela da fabricante Bolani, né, que é um pé de vela padrão formato Daisun, ou seja, uma coroa Direct Mount. Nesse caso eu optei pelo padrão de 36 dentes e o braço de 170 milímetros. Esse caso aqui é um pé de vela integrado de eixo de 24 milímetros, portanto é um pé de vela padrão, né, em alumínio da empresa. E aí nós estamos utilizando aqui, além disso, é claro, a transmissão da Sensa. Então estou usando o XRX de 12, sendo o trocador e câmbio traseiro. Tá? Nesse caso, acompanhado dessa transmissão, eu estou usando um cassete Bolani Viaron, que entra no mesmo parâmetro dos freios. Também são produtos OEM, ou seja, você vai encontrar de outras marcas vendendo com a mesma peça. Tá? Só que aqui nós temos um cassete 950, então temos um ótimo escalonamento. O cassete respondeu bem, é um cassete com peso padrão no formato de FreeHub XD. Então esse caso aqui tem essa tecnologia de utilização para caso você queira fazer o investimento. A corrente em questão é uma corrente da fabricante Sunk, que já está aqui no Brasil, temos importação oficial no Brasil, mas eu trouxe de lá para poder testar essa versão, né? Além disso, também temos as rodas da fabricante Elite Wheels. Aqui a Elite já é conhecida nos parâmetros de rodas, desde as linhas de mountain bike, nas linhas de estrada. Essa minha aqui é uma versão chamada ENT, então é uma roda de entrada. E no caso eu peguei o menor perfil, que era de 23 por 24, ou seja, ela tem no caso aqui apenas 21 milímetros internos, ou seja, só dá para usar um pneu até 2.1, não dá para usar mais do que isso. O quadro aceita até 2.3 de pneu, tá? Mas eu optei por uma roda menor porque eu não sou muito ainda acostumado a usar pneus largos. E em questão de pneus, eu optei pelos pneus da Innova, a série Transformers, no caso 29 2.1, já está com a conversão tubeless feita aqui nesse caso, mas se eu quisesse usar câmara de ar convencional, poderia utilizar sem maiores preocupações. A bicicleta no total ficou com 9 kg e 100 gramas, praticamente, e quase me esquecia de mencionar os pedais da fabricante Zerai, o ZP108, que é o do eixo de cromo, que é o eixo mais resistente da categoria. Existe o de titânio, que é mais leve, é claro, mas existe, é claro, a limitação de peso. O pedal Zerai tem a compatibilidade de padrão de taco SPD, ou seja, você pode utilizar o taco Shimano sem maiores preocupações. O total da bicicleta, nessa questão de custos, ela bateu a casa dos R$ 8.250 em média. Lembrando, esse valor é o valor que eu paguei no ano passado, em 2021. Tá? Hoje, em 2022, esse valor pode ser maior ou pode ser menor. A única tributação, como eu mencionei, foi apenas as rodas, que eu fui tributado em R$ 520. E o primeiro feedback que eu posso dar sobre este projeto em questão, a bike está muito confortável, ela está ágil, né, na questão de agilidade. É necessário alguns ajustes finais, como por exemplo o corte da espiga, na qual vai ser reduzido mais um pouco para ficar um pouco mais agressivo, né? E também um ajuste simples do cabo do câmbio, já que é um cabo novo, então é normal dar aquela desregulagem porque é um cabo novo. Mas fora isso,
está pronta para utilização, então eu espero em breve poder seguir para os terrenos propriamente, fazer os testes nos terrenos e fazer outros conteúdos sobre justamente isso daqui, passar para vocês o que deu de problema, se não deu problema, se a Robike respondeu legal, né? Essas coisas, tá? Então, e se vocês gostarem, né, quiserem que eu eventualmente faça outros projetos parecidos, incentiva aqui o canal, se inscreve, compartilha com seus amigos, né? Dá essa força, porque se vocês ajudarem aqui, pode ser que eu faça outra coisa. Por exemplo, uma gravel ou uma linha de estrada. Mas para poder fazer isso, eu preciso desse incentivo de vocês. Dúvidas com maiores informações, é só comentar no vídeo que eu vou ter, é claro, o prazer em respondê-los. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.